Olá, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse dia abençoado. Hoje o Senhor tem colocado no meu coração para trazer uma palavra sobre as provações. Você já passou na sua vida diversas provações, isso eu afirmo. Eu quero te perguntar, nas provações que você passa, que você já passou, que você ainda enfrentará, você se pergunta o porquê de eu estar passando por isso? É claro que nós conhecemos pessoas que passam por provações muito difíceis, né? E em todas elas, pode ter certeza que nós vamos se perguntar o porquê. O porquê daquilo estar acontecendo na nossa vida ou na vida de outras pessoas. E hoje eu quero, aqui na Bíblia Sagrada, trazer para você o que significa passar por essas provações e o que Deus quer que aprendamos ao ser provados. Então, vamos para a leitura da Bíblia e a gente vai ter esse assunto por esclarecido. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 4. A seguir, diz bem assim, versículo 3. Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo, ele vem trazendo essa mensagem aqui para os romanos, para a igreja de Roma, e ele vem trazendo bem assim, olha, o que eu posso falar para vocês? Eu se glorio nas tribulações. Mas como assim, Paulo? Você se gloria nas perseguições que você segue? Porque nós que já conhecemos a história de Paulo sabemos sobre o que Paulo enfrentou durante os momentos que ele vivia uma vida cristã. A partir do momento em que Paulo se converte ao cristianismo, a história dele mudou completamente, totalmente. E Paulo começa a ser perseguido por carregar no seu corpo Cristo, o Espírito Santo junto dele. E neste momento, as provações de Paulo, ele fala bem assim, lá no livro de Romanos, 2 Coríntios, capítulo 11 a seguir, Paulo vem descrever tudo o que ele enfrentou. E ele enfrentou, ele falou, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. Sofri 3 naufrágios. Eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, passei sede. Senti frio e muitas vezes fiquei nu. Paulo está falando assim, olha, eu passei por tudo isso. E sabe o que acontece agora? Eu me glorio nessas coisas que eu passei. Por quê? Porque nós devemos entender que não são as situações quem define quem nós somos, mas é Deus quem define quem nós somos. Aqui, como a gente lê, nós devemos entender que você não pode deixar que as situações digam quem você é, mas você tem que entender o por trás disso, você se apresentar quem você realmente é. Durante os momentos de tribulações e de perseguições que você passou na sua vida, você não pode deixar essa situação te levar para o caminho errado. Porque o nosso homem natural, ele vai tentar falar assim, estou servindo a Deus e por que estou passando por isso? Se eu sirvo a Deus, eu não poderia passar por isso. Só que Paulo, na Bíblia, ele fala ao contrário. Eu me glorio nessas tribulações. Por quê? Porque essas tribulações me levam mais perto de Cristo. E é isso que nós devemos trazer para a nossa vida. Se você está passando por alguma dificuldade agora, você tem que entender que essa dificuldade que você está enfrentando, ela só serve para uma coisa, para te aproximar mais de Deus. Você não pode deixar que a situação diga que o seu homem natural controla, mas sim o seu homem espiritual. Assim como a gente leu aqui, que
o Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus nos concedeu o Espírito Santo e Ele está dentro de nós. E é Ele quem será glorificado na nossa vida. Sabe o que mais a gente tem que entender? Que nós temos que usar todas essas situações que nós passamos para se aproximar de Deus. Você não pode deixar a situação te conduzir para o caminho errado, mas usar ela para glorificar a Deus. Eu tenho uma experiência de vida que eu enfrentei algumas cirurgias, que eu tive um problema muito grave de saúde, e durante a última cirurgia que eu passei, eu estava na igreja, tudo certo, e eu me lembro que, infelizmente, eu não fui visitado lá no hospital por algumas pessoas, por ninguém, na verdade. Isso me deixou um pouco entristecido. Só que, como a gente tem tecnologia, tinha um pastor, amigo, que não era da minha igreja, ele sempre mandava mensagem. E aí, Carlos, como que você tá? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Como é que tá? E ele sempre estava preocupado comigo, demonstrava preocupação. Ele era meu professor de teologia, que eu fazia um curso na época. Depois de recuperado, já voltei a fazer o curso presencial. E uma conversa que nós estávamos tendo entre amigos, esse pastor estava presente, ele falou o seguinte, falou o Carlos passou por uma situação agora e eu sempre mandei mensagem para ele saber, e eu fiquei, quando ele me contou, assustado que ninguém da igreja dele foi visitar ele. Então o pastor Marcelo falou assim, mas essa situação ocorreu, Carlos, não para que você ficasse entristecido ou com raiva, muito pelo contrário. Serviu para que você entendesse qual deve ser a sua atitude quando você ver essa situação ocorrendo de novo. Ou seja, não é para você ficar entristecido com as pessoas que não forem te visitar, mas é para você visitar outras pessoas que precisarem de visita. Você tem que mudar a sua perspectiva de acordo ao problema. Se eu fosse olhar para o problema em si, eu ficaria entristecido. Ninguém foi me visitar. Em tese, eu teria razão. Depois, com o tempo, a raiva passaria, a gente se acertaria. Mas ele me ensinou a não olhar para esse lado, ele me fez olhar pelo outro lado. Existem quantas pessoas no hospital agora? E eu sei, porque eu já passei por lá, que ficar sozinho é ruim, então eu deveria ir visitá-las. É isso que ele me ensinou, a usar o problema para me aperfeiçoar, para ter uma melhora em mim mesmo. E é isso que Paulo fala aqui quando ele fala isso, que essas tribulações, ela produz a perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. Nós devemos ter um caráter aprovado. Esse é o objetivo de passarmos pela tribulação, para sermos aprovados. Se eu quisesse ficar como um garoto mimado, entristecido, enraivecido, eu não ia passar por essa aprovação. Mas eu aprendi a olhar pela outra perspectiva. Existem pessoas que precisam de visitas. E eu sei agora como fazer. Não farei como aqueles que não foram me visitar, mas farei como o pastor que me visitou, que me mandou mensagem, que estava preocupado. Então esse é o objetivo da nossa aprovação, aprendermos com ela e melhorarmos através dela, para que o nome de Deus seja glorificado. E quando nós aprendermos isso, que a circunstância ela só serve para nos aproximar de Deus, para nos moldar, para melhorarmos, nós teremos um caráter aprovado. Então eu quero que na sua vida, quando vir a aprovação, você entenda que você vai usar essa aprovação para glorificar a Deus. Você vai dizer assim, quando vir a aprovação e a dificuldade, Deus será glorificado. Eu me gloriarei nelas. Paulo, quando ele estava sendo lá açoitado, apedrejado, ele podia pensar, nossa, Deus me abandonou, estou sofrendo aqui. Mas ele não pensou isso. Depois ele falou, eu me glorio no que eu passei, porque através disso muitas almas podem ser ganhas, o nome de Deus foi glorificado, eu melhorei. Então eu quero que hoje, através dessa palavra, nós entendamos que as provações nada mais são do que algo, uma circunstância para que nós venhamos a melhorar, se aperfeiçoar, dar o próximo passo. O último passo será quando encontrarmos com o Senhor Jesus. Neste processo, Ele nos melhora todos os dias em todas as provações, para que o nome dele seja glorificado.
Eu tenho certeza que nós não vamos encarar mais aprovações hoje como algo tão simples, mas como uma oportunidade de melhorarmos e termos um caráter aprovado perante Deus. Porque com isso vem a esperança e o Espírito Santo dentro de nós que Deus nos deu, nos conduzirá sempre para caminhos melhores e mais abençoados. Com essa palavra eu quero estar orando com você nesse dia. Eu tenho certeza que Deus vai conduzir o seu coração e os seus passos. E todos os dias na sua vida você vai ser melhor, ajudando outras pessoas e pregando a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, te glorificamos, te adoramos por esse dia, Pai. Espírito Santo, que as provações na nossa vida seja para te glorificar. Espírito Santo, nos mostre, Pai, claramente onde precisamos melhorar, onde devemos ter o nosso caráter aprovado ante as circunstâncias, as situações em que passarmos nas provações, Pai. Conduza os nossos pés, para que possamos nós estar cada dia melhor caminhando com o Senhor. Porque o nosso objetivo nessa terra é te glorificar, Pai. O Senhor deu a sua vida por nós. E hoje nós te adoramos e te glorificamos para ser melhor a cada dia no nome de Jesus. Conduza os nossos pés, Espírito Santo. Abençoe cada passo que dermos. E que tudo quanto fizermos seja para a tua honra e a tua glória. Abençoa o nosso dia com saúde, alegria, prosperidade e a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado, um dia próspero, feliz, cheio do Espírito Santo. E antes de você sair, eu vou te pedir para você clicar aqui, ó, no joinha, clique em gostei, que ao fazer isso o YouTube vai entregar o nosso conteúdo para muitas outras pessoas e você será a chave dessa vitória. Deus te abençoe grandemente. Aqui do lado tem também, ó, se inscrever. Clique em se inscrever, que ao fazer isso, o YouTube vai colocar o seu nome na minha lista de orações. E todos os dias eu estarei orando por você. Olha, Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia feliz, próspero, abençoado, cheio do Espírito Santo. Que você transborde e as pessoas vão ver que na sua vida tem algo diferente. Tenha um dia abençoado. Amém.